Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Galera, no dia de hoje eu decidi que eu ia fazer mais uma teoria para vocês, um vídeo teoria. Dessa vez a gente vai estar falando de Digimon X, né? E sobre principalmente a grande massa de quantidade enorme de Digimon X que tem sido revelados, né? Junto com outras coisas para Digimon X que têm sido faladas bastante ultimamente. E essa teoria envolve o porquê que a gente está tendo tantos Digimon X ultimamente. Então, vamos falar um pouco disso. Vamos embora. Então, galera, como a gente viu ultimamente, tem tido uma grande quantidade de Digimon X revelados, né? Lógico que isso tem a ver com a própria companhia de Digimon, né? A Bandai e tudo mais, terem noção de que muitas pessoas gostam bastante de Digimon X. E existiram épocas da história de Digimon onde os Digimon X fizeram grande sucesso, né? Muitas pessoas gostavam muito deles, tinham vários favoritos, vários que são favoritos até hoje, a aparência deles é incrível e tudo mais. Então, obviamente que isso faz toda a diferença quando vai ser decidido, nós vamos criar tais Digimons, a gente vai gastar nosso tempo, gastar nosso dinheiro para estar criando esses Digimons, né? Óbvio. Porém, aqui nesse vídeo, a teoria é o que, pessoal? É justamente tentar encontrar um motivo, uma explicação para o porquê de tantos Digimons terem conseguido o Anticorpo X. E por quê? Por que eu estou fazendo essa teoria? Bom, primeiro que muitas pessoas andaram comentando sobre isso. Poxa, mas o Anticorpo X não era para ser uma coisa rara? Poxa, mas não era para ser uma coisa que dificilmente você encontra, que fazia com que os Digimon X fossem uma coisa muito especial e muito rara? Então, pessoal, sim, mas sim e não, certo? Porque vocês têm que pôr na cabeça de vocês uma coisa. O Anticorpo X existe porque o Vírus X existe. O Vírus X foi criado com o intuito de destruir os Digimons que estavam ainda presentes em quantidades ridiculamente enormes no mundo digital antigo do universo de Digimon X, certo? Isso foi criado pelo Yggdrasil. E o Yggdrasil fez isso pensando no bem maior. Lógico que muitos dos Digimons não estavam nem aí pro bem maior dele e deu altas tretas por causa disso, né? Porém, o que aconteceu? Que alguns Digimons desenvolveram o Anticorpo X. O Anticorpo X surgiu no corpo deles, graças ao próprio corpo deles estar batalhando contra o Vírus X. Ou seja, esses Digimons já tinham sido afetados pelo Vírus X, só que em vez deles morrerem, eles desenvolveram um anticorpo para lidar com esse vírus. É basicamente o que o nosso corpo faz. Quando você fica doente, quando você fica com gripe, tosse, seja lá o que for, alguma coisa pega no seu corpo, o seu corpo desenvolve anticorpos, às vezes com a ajuda de remédios, etc., para que você lide com esse vírus. E o que acontece é que certos Digimons desenvolveram isso. E foram Digimons diferentes, tá, pessoal? Não foi tipo assim, tal espécie de Digimon desenvolveu o Anticorpo X e só eles desenvolveram. Até onde a gente sabe, foram vários Digimons completamente diferentes. Desde Wargreymon até Agumon, até, sei lá, Triceramon e etc, etc. Então foram vários Digimons de vários tipos diferentes, atributos diferentes. Então, o que se levava a pensar? Que justamente eles eram Digimons, então não interessava a aparência que eles tinham, não interessava o atributo que eles tinham, simplesmente por eles serem Digimons, a biologia deles, entre aspas, era muito semelhante, e o que faz sentido para que esse Anticorpo X funcione no corpo de qualquer Digimon, certo? Ou seja, qualquer Digimon tem capacidade para estar desenvolvendo e utilizando o Anticorpo X. Isso não é presente apenas num grupo seleto de Digimons, não. Todos, certo? E aí a gente chega no ponto da nossa teoria, que é o quê? Um dos Digimons que desenvolveu o Anticorpo X ou que conseguiu o Anticorpo X de alguma maneira é o nosso querido Numemon, certo? Numemon aparentemente é um Digimon incrivelmente sortudo, né? A gente já sabe que existem formas de evolução incríveis para o Numemon, como o Platinum Numemon e o Gold Numemon, onde ele teve uma sorte do caramba e encontrou umas minas de minérios preciosos no mundo digital, que ele absorveu os dados delas e evoluiu. O que acontece é que o Numemon X surgiu provavelmente basicamente da mesma forma. Por sorte ele conseguiu o Anticorpo X, ou por sorte ele desenvolveu o Anticorpo X. E foi assim
que ele se transformou num Digimon X. Pode existir uma possibilidade de que ele tenha derrotado algum Digimon que tinha o anticorpo X e tenha conseguido esse anticorpo X dele? Pode, mas eu acho muito difícil, justamente por ele ser um Numemon, e os Numemons não são Digimons fortes, não são Digimons conhecidos por ganharem batalhas, né? Mas pode ser que uma coisa dessa tenha acontecido, também por sorte, né? Ou porque ele literalmente lutou contra um Digimon que era muito mais fraco do que ele, que tinha um anticorpo X. O que eu posso imaginar que talvez tenha sido um Digimon de nível BB, como o Tokomon X, né? Mas eu não acredito que tenha sido assim. Eu acredito que ou tenha sido sorte de ele ter desenvolvido, ou que tenha sido sorte de ele ter conseguido um, certo? Então, como assim conseguido um? Bom, primeiro que a gente já sabe que os Digimons que têm o anticorpo X, quando eles são derrotados, outro Digimon pode pegar esse anticorpo X do corpo deles, absorver para dentro do seu próprio corpo e assim ele mesmo vai ganhar uma evolução X. Isso a gente já sabe, isso já acontece desde quando o Digimon X existe, né? E o Numemon pode ter conseguido assim, porém aí que tá o ponto importante aqui, pessoal. A gente sabe que os 7 Lords Demônio conseguiram formas X, todos os 7. Então parece muito estranho, né? Que Digimons que estavam selados na área negra, Digimons que não tinham contato com absolutamente nada, finalmente conseguiram o anticorpo X para cada um dos 7, todos basicamente de uma vez. Não só isso, como muitos Digimons poderosíssimos da área negra, como o Cherubimon e o Dark Knightmon, conseguiram o anticorpo X também, né? Assim como muitos outros. Não só isso, como Digimons normais, outros Digimons de luz, como Angelomon, Wizardmon, etc., também andaram conseguindo o anticorpo X. E daí a galera começou a a ter dúvidas, a se perguntar, nossa, mas o anticorpo X não era uma coisa muito rara e difícil de acontecer? Como que todos esses Digimons estão conseguindo o anticorpo X? Né? De onde que está vindo o anticorpo X que os Royal Knights estão conseguindo agora, que outros Digimons selvagens estão conseguindo? De onde que está vindo? Aí que tá. É aí que entra o nosso amigo Numemon na história, né? Quando o Numemon consegue o anticorpo X, ele tem duas características muito importantes, sendo que uma delas é uma fraqueza ridícula, que literalmente o Digicore dele, que é basicamente, se você não sabe o que é Digicore, eu fiz um vídeo sobre isso, certo? Vai aparecer aí para vocês aí em cima. Fica na língua dele, ele não tem mais o Digicore no interior do corpo dele, que é para ser o lugar onde fica mais guardado, o lugar onde fica mais seguro. E mesmo assim não seria muito seguro, porque os Numemon são muito fracos. Porém, um Digimon X possui o anticorpo X dentro do seu Digicore. E literalmente o Numemon X fica com o Digicore na língua, como se fosse uma bala. E ele mostra esse Digicore para todo mundo. Então basicamente você está vendo um anticorpo X o tempo inteiro na sua cara. E outros Digimons que vão morrer por causa do vírus X vão olhar para aquilo e falar o quê? Vão pensar o quê? Nossa, uma chance maravilhosa, incrível, surgiu na minha vida de eu finalmente conseguir um anticorpo X e ficar vivo e não ser morto pelo vírus X. Muitos outros Digimons de nível criança conseguem derrotar o Numemon. E eles veriam isso como uma grande oportunidade. E você nem precisaria derrotar ele. Se ele fica com esse Digicore na língua dele, assim, em teoria, você poderia ir lá e tirar dele. Pegar o Digicore dele e tirar. E ele morria, provavelmente. Ou ele morreria quando você destruísse o Digicore na sua mão, né? Então, assim, você não precisaria nem derrotar ele para pegar o anticorpo X. Você pode simplesmente roubar o Digicore dele da boca dele e pronto. Então, na descrição dele é dito aqui que o Digicore fica na língua dele e ele tá sempre coberto por gosma e por muco. E graças a isso ele é muito fedorento e tudo mais. E então isso afasta os Digimons que querem pegar ele. Mas não faz sentido. Vocês acham realmente que um cheiro ruim, que ele tá coberto por guspe, ia evitar com que Digimons roubassem o Digicore dele para que eles pudessem sobreviver? Não faz sentido nenhum. Óbvio que eles iriam. Eles iriam destruir o Numemon na primeira oportunidade que eles tivessem, mas roubar não deixa de ser uma grande possibilidade. Ou seja, é muito fácil de você fazer uma coisa como essa. Ele basicamente é um dos, se não o Digimon X mais fácil de quem você pode tirar um anticorpo X. Ou seja, é uma grande facilidade para muitos Digimons de se tornarem X, se eles quisessem. Mas aí que tá. Tem uma segunda parte dessa teoria,
que é literalmente assim. Mesmo assim, não é possível que tenham tantos Numemons X, né? Você vai ver tipo 2, sei lá, 3 Numemons X, porque ele é um Digimon, como a gente disse, muito fraco. Muito difícil dele conseguir uma coisa como essa, porém ele conseguiu. Então a gente não imagina que muitos Numemons X iriam conseguir a mesma coisa, certo? Porém, ele tem uma habilidade passiva dele, uma habilidade que ele faz o tempo todo, que faz com que isso provavelmente se torne muito pior do que a gente imagina. Que é literalmente o quê? Quando os Numemons se movem, eles deixam parte do corpo deles. Como gosma, como sujeira, eles vão deslizando como se eles fossem lesmas, como se eles fossem moluscos, como se eles fossem caramujos, né? Então eles vão deixando parte deles por aí, parte da sujeira deles por aí. E o Numemon X desenvolveu uma coisa muito peculiar sobre a sujeira dele, sobre a gosma dele, que é literalmente o quê? Toda a gosma e sujeira dele que ele deixa no chão não é apenas uma gosma ou apenas sujeira. Literalmente essas coisas se transformam em pequenos Numemons X. Então você está vendo na imagem dele que ele tem vários Numemons X espalhados assim em volta dele. Isso literalmente é a sujeira dele se transformando em outros Numemons X. Então não é dito aqui na descrição dele, não é dito que esses pequenos Numemons X crescem e se transformam em Numemons X grandes como o pai, né? Como o principal, o grande. Porém, lembre-se disso, eles são pequenos Numemons X e provavelmente por eles serem Digimons também, certo? Eles também possuem Digicore. Se eles também possuem Digicore, isso significa o quê? Que todos eles possuem o anticorpo X também dentro deles. Ou seja, o Numemon X é literalmente uma máquina de produção em massa de anticorpo X. Ou seja, se você quer achar o remédio, a cura, a grande salvação para o vírus X, para você combater o vírus X criado pelo Yggdrasil, você encontrou o rei, o deus, o remédio santo que vai salvar todos os Digimons do mundo digital antigo, o Numemon. Parabéns, Numemon, você conseguiu, você se superou mais uma vez, você chegou a níveis que ninguém imaginava que você chegaria na sua existência, mas você conseguiu. Parabéns, Numemon. Agora, como o Numemon X, ele é a salvação para os Digimons do mundo digital antigo. O problema, pessoal, maior é que ele provavelmente é uma grande complicação, e está sendo talvez uma grande complicação para os Cavaleiros Reais. Por quê? Porque, como eu disse no começo do vídeo, todos os 7 Demon Lords se transformaram em X, e muitos outros Digimons incrivelmente cruéis e malignos da área negra também se transformaram em X. E daí a gente pensa, pô, mas como? Como que todos eles estão conseguindo anticorpo X? Tá aí a explicação, muito provavelmente eles estão pegando o Numemon X, fazendo ele se multiplicar basicamente só por ficar se movendo por aí, destruindo eles e pegando o anticorpo X e se transformando em Digimon X também, certo? Ou seja, ele pode ser uma coisa usada pelo bem, como ele pode ser uma coisa usada pelo mal, 100%, para fazer com que Digimons que já são malignos e super poderosos fiquem mais poderosos ainda e consigam ter mais poderes até para se equiparar a Cavaleiros Reais ou chegar perto deles e causar problemas catastróficos tanto para o mundo digital antigo quanto para o novo mundo digital, certo? Tanto que eles eram tão poderosos que eles foram até capazes de quebrar as barreiras que prendiam eles na Dark Area, na área negra. Eles conseguiram sair de lá. Então, pensa, o Numemon se tornou a água santa, mas ele também se tornou um problema ainda maior do que o próprio vírus X, né? De tão incrível que ele é, de tão chave, de tão peça importante do quebra-cabeça que o Numemon é, ele conseguiu se transformar nessas duas coisas ao mesmo tempo. Essa é a minha teoria, tá, pessoal? São minhas suposições, porém faz todo sentido. Então, eu quero deixar aqui para vocês perguntando o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam dessa teoria. Curiosidades, dúvidas, mais coisas que vocês estiverem pensando aí, deixem tudo nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo e comentando, respondendo aqueles que eu achar devido. Como sempre, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo se você achar que você deve, clica no sininho aí para as notificações. E é isso aí, Digi Escolhidos. Adoro muito todos vocês, deixo um abraço carinhosíssimo para todos e fui! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.